No vídeo de hoje vamos trazer a análise do BBFO11, o Fundo de Fundos do Banco do Brasil. Trata-se de um fundo que tem até um dividend yield interessante dentro dessa categoria, mas vamos analisar aí seus principais dados e verificar aí alguns pontos que valem a pena serem olhados antes de qualquer investimento nesse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Basicamente, o fundo de fundos ele investe em vários outros fundos imobiliários. E chama atenção a participação relevante aí de 49% do fundo em outros fundos de papéis. E um destaque também são os fundos da Kinea, que com participação ali de 8% e 4%. Ou seja, a gente tem uma concentração nessa categoria de papéis e também nos fundos da mesma administradora. Vamos trazer então as principais posições. O KNCR11 é um fundo aí que está dando 13,9% de dividend yield. Já o CANIP, né, KNIP11, é 12,7%. O Iridium, o IRDM11, é a terceira maior posição dentro dessa categoria, 16%. E o KNHY, é o Kinea, de 13% de dividend yield. Então, essas são as principais posições aí nos fundos de papel. Temos o XPML11, um fundo que está dando 9% de dividend yield na área de shoppings, né? O HGLG 11, 10%, o XPLG 8,8% e o VILG 11, 8,9%. São os fundos aí da área de logística. Então temos aí a participação majoritária em papéis, uma segunda categoria logística e a terceira shopping center. Dessa forma aí que se divide o portfólio do BBFO11. E por conta disso também a gente percebe aí algumas características. Ele, por ter uma participação mais relevante em papéis, ele está apresentando aí um dividend yield mais elevado e também está sofrendo um pouco mais aí com essa queda que tivemos recentemente aí nos fundos de papéis. Alguns números macro aí do fundo, é um fundo de 300 milhões de patrimônio, tem pouco mais aí de 5 mil cotistas, que são aí detentores do pouco mais de 4 milhões de cotas. Ele apresentou aí um dividend yield de 1,08% no último mês, então um dividend yield bastante elevado até para um fundo de fundos. Ele tem tido um rendimento aí de 3 milhões, dando um resultado a distribuir aí de 2.900. Então, basicamente, é esse fundo, ele tem uma taxa de administração baixa, mas é um fundo que tem gestão passiva, portanto, aí, diferente de outros fundos de fundos, ele não faz aquela compra e venda de ativos de maneira intensa, como a gente vê, inclusive, em alguns, ao longo do mês. Então, ele segura os ativos e vai obtendo aí o rendimento, aí, o dividend yield dos outros fundos. Por conta disso, né, a gente observa que o fundo ele tem uma oscilação de cota que vai depender muito aí da oscilação dos fundos que compõem a sua carteira. Como tivemos aí recentemente essa baixa aí de fundos de papel, a gente percebe aí que ele chegou a um valor de cota de mercado bastante baixo. E a cota patrimonial ela varia um pouco menos, mas a gente percebe que o mercado ele sempre exagera um pouco mais, tanto para mais quanto para menos, né? Então a gente observa a cota de mercado variando bastante. Em termos de dividendos, também temos uma oscilação, fruto aí da variação principalmente dos fundos de papel, né? Em que os meses aí de setembro, outubro, a gente teve uma queda por conta aí da menor taxa de inflação no período. E temos aí uma comparação aí com o CDI do fundo,
e o dividend yield mensal. Então a gente chegou aí a 1,08, o que é um valor bastante interessante, aí, esse 1,08 no último mês. Mas chegamos até 1,26, né? Então, assim, é um fundo de fundos que replica bastante o comportamento dos fundos de papéis. Esse comportamento podemos ver na demonstração de resultados. A gente saiu aí de 2,6 para 3 milhões de receitas no mês, isso afetando aí de certa forma a distribuição do fundo. Outra informação que é interessante foi publicada pelo fundo também. A gente percebe ali as categorias do dividend yield, né, em cada categoria dos fundos imobiliários. Então temos aí a área de incorporações e títulos privados, né, que são basicamente os CRIs, os fundos de papel, com o maior percentual. E abaixo ali a gente tem a sequência aí dos diversos fundos de tijolos, né, na casa aí de 10%, de varejo, lajes corporativas, galpões, né? Agências bancárias que saem um pouco aí dessa faixa, puxado aí principalmente pelo BBPO11, né, que é um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil aí que teve a devolução de alguns imóveis há algum tempo aí, pouco depois aí do início da pandemia. Alguns comentários que a gestão do próprio fundo fez, né? Então temos essa primeira lista ali puxada pelo HCTR e o DEVA11, que são diversos fundos que têm a participação aí dentro do seu portfólio dos CRIs do Gramado Parques, que tinha obtido na justiça uma suspensão de pagamentos pelo prazo de 60 dias. E após mudanças aí que tivemos na diretoria da empresa, a GPK acabou desistindo do processo. Então a Gramado Parques suspendeu. A princípio, né, a questão judicial não se trata de um problema. Agora temos que ver aí a evolução da capacidade financeira da GPK de honrar os seus compromissos futuros. O VILG, o fundo de logística, depois de um anúncio da inadimplência da Tokstok, o fundo entrou com uma ação de despejo, mas aí na sequência a própria Tokstok depositou o valor em juízo e voltou a ficar adimplente e suspenderam a ação de despejo. Alguns fundos aí que são da Credit Suisse, né? Alguns até bem famosos como a HGRE11, né? HGRU. Inclusive temos análise desses dois fundos no canal. Se tiver interesse, vale a pena dar uma olhada nos vídeos desses fundos também, trazendo que, a princípio, a questão do Credit Suisse e a sua venda para a UBS, né, lá na Suíça, não afeta diretamente esses fundos, que são entidades jurídicas diferentes, CNPJs próprios e tal. Então, mas o fundo segue acompanhando essa evolução. E o HGRU, por fim, que ele vendeu aí mais uma loja para o locatário, a Pernambucanas, né? E o fundo recebeu 4,6 milhões pelo imóvel, gerando um lucro aí de 1 milhão, que representa aí 5 centavos por cota do fundo. Então, esse é o resumo dos principais fundos imobiliários aí, publicados pela própria administração do BBFO11. E vamos então comparar o BBFO11 com outros fundos de fundos. E o primeiro ponto dentro dessa lista ali, ele é o único fundo de gestão passiva. Então isso traz aí algumas considerações importantes. Em termos de dividend yield, a gente já comentou, como ele puxa muito mais para o lado do fundo de papel, ele está com dividend yield elevado nesse momento. E também o seu desconto em relação ao valor patrimonial é um pouco maior, aí, puxado pelos fundos de papel. A liquidez diária dele é relativamente baixa, a gente tem poucos cotistas, né? 5 mil cotistas aproximadamente, então bem diferente de outros fundos de fundos que a gente vê na bolsa. O percentual em caixa está na média dos demais, seu patrimônio é um pouco mais baixo ali, mais ligeiramente acima do HGFF e o SNFF. E a sua taxa de administração, até por ser uma gestão passiva, ela é a mais baixa do grupo.
Em termos de histórico de dividendos, em um ano aí, quem investiu perdeu 3,4%, já considerando os dividendos recebidos, e em 2 anos aí a queda de 14%, puxado aí para baixo por conta aí da situação dos fundos de papel. Neste gráfico temos a evolução da cotação do fundo, então a gente percebe aí, o gráfico é bem contundente, né? Inicialmente, até por conta da alta da taxa de juros, né? A gente percebeu a queda ali, essa movimentação da cota do fundo, e agora, mais recentemente, essas questões aí envolvendo principalmente crédito como uma ameaça a mais aí para os fundos de papel. Seu valor patrimonial está em R$ 75,00 e a relação aí um desconto de 18%. E finalmente vamos trazer aí os pontos positivos e negativos para investimentos no fundo de fundos do Banco do Brasil. Ele é o maior dividend yield dentro do conjunto dos FOFs, então a gente compara ali, percebe que ele tem essa característica. O desconto em relação ao valor patrimonial também é o mais relevante e a menor taxa entre os principais fundos de fundos. Isso daí, basicamente, a gente tem duas características principais dele que levam a isso. Participação maior aí em fundos de papel, fundos de CRI, e o fato de ser um fundo de gestão passiva. Do lado negativo, a gente tem a maior parte em fundos de papel também e alguns aí com quedas recentes bastante relevantes. A gestão passiva é um problema também, porque você não tem aquela negociação mês a mês ali e buscando oportunidades no mercado que poderiam levar a um resultado melhor. A concentração em fundos de uma mesma administradora, no caso tem uma administradora bem conceituada, a Kinea, mas não deixa de ser uma concentração, e é um fundo que apresenta um menor nível de liquidez e um número menor de cotistas, ou seja, um menor interesse por parte do grande público em relação a esse fundo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.